Tudo bem, Lisca? Bom dia. Reformulando até um pouco a pergunta do colega, então o time que treinou agora é o que vai para o jogo amanhã contra o Horizonte, sem o Edinho e sem o Juninho? Treinaram 2 times, né? Um deles vai jogar. Mas eu não vou fazer a confirmação para vocês, vou tentar dar uma dificultada para o pessoal do Horizonte, né? O treinador está acompanhando, tem muita gente que conhece bastante nosso time, né? Então, já que temos essa maratona, a gente, né, libera a escalação 45 minutos antes, que é praxe, né, de todos os clubes aí. Mas treinaram 2 times hoje, agora o que vai jogar fica na... Vocês também devem ter a leitura, né? Ô, Lisca, tendo uma dificuldade tão grande de DM, né? Salvo engano, você tem 8 atletas no DM. Ter um atleta a mais como o Auremir faz uma diferença nessa semana tão difícil, que é jogo na semana, jogo no meio de semana, 2 pedreiras, uma pelo Cearense, uma pela Copa do Nordeste. Só 8 atletas no DM, vamos pontuar bem. Tu deve estar contando o Romário nesses 8? Sim, todos. Bom, o Romário já está no DM desde o ano passado. Sim. Alex Amato deve estar contando também. Sim. É um jogador que nem trabalhou comigo desde que eu cheguei o ano passado. Deve estar contando o Juninho Quixadá também, que é uma lesão desde o ano passado, ele não trabalhou esse ano. Deve estar contando o Thiago Alves, que também é uma lesão desde o ano passado, ele também não trabalhou esse ano. Porque senão parece que os 8 jogadores se machucaram agora, né? Vamos deixar as coisas bem claras aqui. Bem claras. Porque tem muito 3 pontos, entre linhas na rede social, insinuações, que eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar, beleza? Então, esses 4 jogadores não é... Quem lesionou mesmo, está lesionado, é o Charles. Quem? Charles. E o Ken, né? Mas é uma lesão de batida, né? E o Diogo, que também é uma lesão de articulação, né? Lesão mesmo muscular é do Charles, é um jogador. Tá, senão eu vou pensar que tem 8 lesões aqui musculares, né? Claro. É porque como a gente recebe um boletim do DM com todos... Aí mas vamos clarear também, né? Sim, mas assim, você sempre diz que tem um elenco reduzido, a gente sabe, a gente tem visto isso. Então, você tem hoje 23 atletas de linha e tem 8 no DM, é meio complicado. E aí você tem um Auremir, faz uma diferença? Faz, o Auremir já veio com esse intuito, né? Um jogador muito forte fisicamente, um jogador muito versátil também, né? De boa constituição física, técnico, tática, muito experiente, liderança, né? Um jogador que jogou muitos jogos lá na Turquia, isso pesou muito na hora, né, da contratação dele. Então, realmente é importante, né? Todo jogador que chega e agrega e tem essa capacidade física forte, né? Auremir, William, por exemplo, também, né? Que é um jogador de muita força, muita imposição. São jogadores importantes. A nível físico, Lisca, deu para perceber no jogo de sábado que os jogadores que entraram ajudaram bastante. O Sobral apareceu muito bem fisicamente. O João também entrou ajudando bastante. Os 3 que entraram, na verdade, entraram ajudando bastante. É importante nessa situação de campeonato, de afunilamento, que agora começa realmente aquela sequência de vários campeonatos ao mesmo tempo, ter esses jogadores bem à disposição, né? É verdade. Isso é uma tendência que, né, de acontecer. Os jogadores que não começam jogando... muitas vezes entram e dão aquela contribuição, né, em todos os aspectos, mas no aspecto físico importante, porque realmente estamos nessa sequência, né, e a sequência vai se estender até o fim de março, né, eu tenho ali a tabela, né, e vai ser toda quarta e sábado, né, e se a gente conseguir as classificações vai se estender até o Brasileirão, então é uma tendência, né, de a gente colocar alguns jogadores que, se Deus quiser, possam entrar, colaborar para o nosso time e fazer uma diferença. Ainda mais um jogo como estava, né, um jogo difícil, de marcação individual. O time do Altos valorizou bem, né, a nossa vitória, porque veio, depois de uma derrota feia para o Santos, veio com uma proposta diferente, se adaptou ao nosso time. O jogo realmente ficou um jogo difícil de se jogar, né, muito individual, muito jogo de par, todo mundo correndo para lado, o jogo descompacta, para os 2 lados, né, não só para nós. Então não é um jogo muito atrativo assim, esteticamente, né? Mas foi um jogo muito competitivo, muito difícil, e aí as 3 substituições realmente nos ajudaram bastante. Ô Lisca, bom dia. Bom dia. Eu sou Juscelino Castro, da TV Jaguar, Limoeiro do Norte, região do Vale do Jaguaribe. Um prazer, nunca tinha lhe visto aqui. Fazendo a visita aqui pela primeira vez, prazer. uma satisfação. Prazer. E conhecendo também as instalações do clube. Com todo esse período que você já tem feito de trabalhos com a equipe do Ceará neste ano de 2019, o que pôde ser observado, por exemplo, em relação à individualidade, a jogador que possa ter assim, um potencial, claro que todos, né, merecem estar no elenco, logicamente, mas aquele que pode fazer a diferença em uma partida que possa estar cada vez mais truncada, mais difícil de se ganhar, né,
E, é claro, pensando também, lógico, no próximo confronto, não desmerecendo o horizonte, né? Porque o Campeonato Cearense também é um dos almejos do Ceará, logicamente. Não, aqui nós não temos essa síndrome do favoritismo que é passada para nós, né? Nós temos bem noção da dificuldade. Eu já vi algumas situações que o Ceará tem que ser campeão de tudo e nós não encaramos assim, né? Nós respeitamos todos os adversários, sabemos a dificuldade que é, né? Da construção de uma campanha, de ganhar um campeonato, do jogo a jogo, né? Nós sempre trabalhamos jogo a jogo, cada jogo tem a sua charada, tem a sua missão para ser resolvida, né? Contra o Altos foi um jogo, contra o Horizonte é outro, totalmente diferente, e nós queremos nos apresentarmos, principalmente ganharmos as partidas, né? Então nós temos que estar bem assertivos, né? E respeitar muito o adversário. E favorito aqui para nós não existe isso, né? Nós somos um time humilde que está crescendo, que está buscando seu espaço. Então vamos continuar com essa mesma filosofia. E na questão individual, eu não costumo pontuar muito individualidade, né? A gente valoriza sempre o coletivo. Claro que eventualmente a gente elogia um ou outro jogador, mas te falar assim, esse jogador vai fazer a diferença, não é do meu feitio e eu pretendo continuar assim. Lisca, fala. Tudo bem? Bom dia. Tudo. Lisca, eu percebi o Edinho treinando como um dos zagueiros. Tá, você tem 2 times, você tem 3 zagueiros aí para escolher 2 para esse jogo, né? Mas o Luiz está... não está 100%, né? Não. Mas ele é um jogador que pode atuar ali, a gente está com ele desde o ano passado, não tem toda a noção de quem ele é, embora ele tenha jogado no Grêmio, né? Ele pode ser usado como zagueiro? Foi a posição que ele chegou para trabalhar no Inter, né? Foi como zagueiro pelo lado direito, né? Vocês não eu estava lá, eu acompanhei isso, né? Tanto que eu que trouxe ele, aprovei. Mas teve um jogo de um estadual de juniores que choveu a noite toda, a madrugada toda, ele estava escalado, ele não estava escalado nesse jogo, eu ia jogar com um time mais leve, mais solto. De manhã eu fui no estádio, né, para ver como é que estava, e estava um rio o estádio, muito pesado, e nesse jogo eu resolvi botar o Edinho de volante, né? Tirei ele da zaga, botei ele de volante, e ele foi muito bem, até pela maneira que se jogou a partida, pela característica, e dali ele nunca mais voltou para trás, né? Ele sempre dali ele ficou, depois subiu no profissional, o Abel sempre usou ele nessas situações. Mas o Inter tinha uma jogada de iniciação de jogo muito interessante que pouca gente se apercebia, né? O Edinho era o primeiro volante, o Fabiano era o quarto zagueiro. E quem saía, organizava todo o time, era o Fabiano, né? O Fabiano vinha naquele corredor, até porque a origem do Fabiano é volante no Vasco, né? E o Edinho era zagueiro, então eles estavam ali no campo invertidos, mas na hora da troca, o Abel usava muito isso, né? O Fabiano saía para o corredor articular e o Edinho só se posicionava como um zagueiro, eles fizeram muito isso. Então eu estou procurando alternativas, né, dentro do grupo pela dificuldade, né, porque perdemos o Thiago, nem começou a temporada, né, o Charles teve essa lesão, vai demorar aí umas 3 semanas, né, e o Valdo vem numa sequência, o único que jogou todas, né, e o Luiz até poderia jogar, sabe, o departamento médico me colocou ele também hoje, mas eu ainda estou um pouco receoso por toda a sequência, sabe, tem um jogo sábado contra o Vitória também. Então essa eu já vou te adiantar, o Edinho vai jogar na zaga, né, pelo lado direito, até por uma questão de experimentação e a gente adaptar ele ali a uma situação, né, que pode vir a ser necessário mais na frente. Lisca, todos sabem que você está procurando, e já deve ter solicitado à diretoria, um atacante agudo, né? Você já falou aqui pra gente, se apostava em 2, não são 2, é um. Do Pedro. O Oswaldo é um jogador que lhe agrada, cairia bem no seu time? O Oswaldo dispensa comentários, né? Ainda mais aqui no estado, né? Um jogador com uma história muito grande. Eu tive o prazer de conhecer o Oswaldo no fim de 2015, né? Ele me convidou para um jogo beneficente, festivo, que eram os amigos do Oswaldo com os amigos do Wesley Safadão, né? Ali no Fortaleza, e eu treinei o time dos amigos do Oswaldo, né? E ali a gente bateu um papo muito legal, manteve uma relação boa. Esse ano, depois que a gente conseguiu, né, a permanência, o Oswaldo ligou, congratulou, né? Ele também já trabalha com algumas pessoas que também têm negócios dentro do futebol, outros jogadores também, mesmos representantes deles. Então o Oswaldo é um negócio que está a nível de diretoria e essa contratação ela nem precisa passar pelo treinador, né? É uma contratação institucional e eu gostaria muito e eu acho um ótimo jogador. Ô Lisca, sei que você tem trabalhado muito, né, desde do seu retorno após as férias, praticamente não teve nem férias, e deve ter feito muito surf, né? Não, só 2 semanas. Mas Lisca, nesse período aí, já que o Ceará já começou aí as 3 competições, o que é que você tem avançado mais? Qual o setor que você tem visto aí que tem evoluído mais, na tua opinião? E o que é que você precisa
evoluir, qual o setor que, digamos assim, está mais carente um pouco, né? Não, acho que isso não tem muito mistério, né? A nossa constituição do plantel para esse ano foi sempre comentada com vocês, né? Ela foi demos muita sequência do meio para trás e mudamos bastante do meio para frente, né? Até pela valorização dos jogadores, né? Porque o Richard se valorizou muito e foi embora, né? Foi para o Japão, o clube veio, pagou a multa, era o nosso segundo volante que chegava, organizava, fazia as interações com a parte ofensiva. O Leandro, encontrei no aeroporto ontem, né? Eu estive em Porto Alegre ontem, porque tive que fazer uma ação, tinha uma ação trabalhista contra um outro clube lá, e na volta no aeroporto de São Paulo eu encontrei a delegação do Botafogo por acaso, né? E ficamos ali conversando, demos muita risada, batemos muita foto com o torcedor do Ceará, porque eu estava voltando para Fortaleza, né? E o Leandro estava indo para Paraíba, que o Botafogo tem um jogo contra o Campinense, mas também perdemos o Leandro, perdemos o Quixadá, que infelizmente ainda não voltou, né? Perdemos o Calisson, perdemos o Felipe Azevedo, né? Perdemos o Éder Luiz, né? Então a gente mudou bastante ali na parte ofensiva no último terço do campo, e é bem notório, acho que para todos, que nós estamos buscando, né? Buscando o equilíbrio, buscando algumas opções, o encaixe das peças, e esse vai ser o trabalho, né, durante essas fases classificatórias, né, tanto da Copa do Nordeste como do Cearense, para quando a gente chegar, se Deus quiser, conseguir a classificação nos dois, e até na Copa do Brasil, né? Pelo menos passar mais essa fase contra o Foz, porque a tendência, né, já que o Ferroviário permitiu, né, o Corinthians ganhar, porque foi duro para o Corinthians, né, e chegou um momento que a gente viu até o Ferroviário bem melhor na partida e com grandes chances de se classificar, mas há uma tendência na terceira fase poder cruzar com o Corinthians também, que seria um jogo ótimo para nós, né? Mas é bem notório, né? A gente está buscando o encaixe das peças e ver qual é as melhores opções na parte ofensiva. Temos boas opções, ótimas opções, agora é encaixar e é o trabalho do treinador. Ô, Lisca, você disse agora há pouco que treinou 2 equipes, as 2 podem ir para o jogo, estão aptas a ir para o jogo. Uma vai jogar, claro, né? Uma das 2 vai jogar. Vocês são inteligentes, você sabe qual é. Você sabe qual é. Mas, ô, Lisca, a tua equipe de 1 a 11, ela está definida ou tu leva para o vestiário alguma dúvida? Para o jogo desse? Sim, não. Jogo agora da quarta. Não, está definido. Está definido. A dúvida seria o Luiz Otávio, que eu já descartei, né? Conversei com ele, e aí mais opção minha mesmo, né? Até ele fez o aquecimento, ele fez o tratamento, mas eu conversei com ele para sábado, né? Para ele, vamos dar um pouquinho mais de tempo para não correr o risco, né? E não, os demais que vão jogar não tem nenhuma dúvida, não. Tá definido, já os jogadores já sabem também quem vai jogar. Uma segunda pergunta, sei que você até já respondeu. Eu já dei o Edinho, né? Uma segunda pergunta, até que você já respondeu para o colega, mas a gente está ao vivo aqui na... falta só 10. Mas vocês viram, ele treinou com quem? Tá certo. Quem é que fez o complemento depois do treino? Que geralmente não se faz. Né? Quem vai pro jogo não faz muito complemento em véspera de jogo. Esse é um então, mais barbada que essa. É um monstro, viu, professor? Ô, Lisca, eu sei que você, o Danilo, o Rodrigo, todo mundo aqui, o Luiz aqui, você já sabe o time que vai jogar. Lisca, eu sei que você já respondeu pro colega ali, mas está ao vivo aqui na Rádio Expresso. O Oswaldo é um jogador que tem o interesse do Lisca. Você já conversou com ele? Já conseguiu algum tipo de telefonema? Como é que está essa negociação? Não conversei com o Oswaldo. Conversei no início do ano por uma outra situação de um outro menino que a empresa dele representava, que eles tinham interesse de colocar aqui na base. Foi essa conversa que eu tive. E aí perguntei até para ele como é que estava a situação dele na Tailândia, né, que ele está, né? Ele falou que estava super bem, que estava feliz, que tinha um contrato de mais um ano, e foi isso, né? Depois eu vi que surgiu o nome dele aí, né, nas situações, tanto aqui como lá para o outro lado, né? Então é uma situação que está a nível de diretoria. Esse jogador dispensa comentários, né? Não precisa de aprovação de treinador por toda a história que ele tem, dentro de uma carência que nós temos e estamos buscando, como o colega falou, né, um atacante de velocidade. Então, essa conversa é muito mais com o Robson e com o segurado, né, que pode passar para vocês, do que comigo, né? E não sei se está vendo essa negociação com um lado, com o outro, não sei. Mas é um jogador que não é o que o Lisca interessa ao Lisca, né? Interessa ao Ceará, né? Interessa ao Ceará. O Lisca é simplesmente o treinador do Ceará, momentaneamente, né? Porque a nossa vida é assim, né? Hoje eu estou o treinador do Ceará. Amanhã ninguém sabe, né? No futuro ninguém sabe o que pode acontecer. A gente tem visto aí coisas ruins acontecendo, né? Esse ano está bem puxado, né? Está pesado, né? Então, vamos se precaver, né? Vamos cuidar que a bruxa está solta, né? Vamos cuidar. Ô, Lisca,
Assim como tem surgido nos últimos anos, né, no futebol brasileiro, joias, né, vindo da base de cada equipe, no Ceará não tem sido diferente, né? Tanto com o Arthur, como o Felipe Jonathan e outros. Raul, que vem surgindo, né? O Lisca hoje está observando, por exemplo, a base do Ceará atualmente, no ano de 2019, algum jogador que possa, por exemplo, ser inserido dentro do próprio Campeonato Cearense? Sim, estamos observando, já desde o ano passado, né? Para quem acompanhou o meu trabalho, entrou sempre 9, 10 jogadores da base. Eles não estão muito comigo porque precisava ter umas férias, né? Até por legislação. E como era o início da temporada, preferimos dar as férias agora para quando eles voltarem. Se eu não me engano, eles voltam agora dia 15 ou dia 16. E aí a gente pode, né, inserir alguns de novo no processo, né? Mas sim, é um departamento que o Ceará está olhando com grandes olhos, né? Tanto que contratamos um profissional, que é o Armando Decessares, que já trabalhou comigo muitas vezes. Trouxemos um treinador, o Fábio Capone, que também tem uma linha muito parecida. Estamos muito integrados com o Chiclé, que é o treinador do Sub-17, acompanhou toda a nossa pré-temporada. Então hoje podemos dizer que o trabalho do Ceará é integrado do profissional ao infantil. As escolinhas ainda estão mudando o formato, alguma situação, então ainda não estamos, né? Estamos aguardando essa situação. Mas do infantil até o profissional, hoje é uma integração muito grande, é um trabalho de metodologia, de unificar a metodologia, não a maneira de jogar, mas a metodologia, né, os conceitos de jogo. E aí cada treinador tem a liberdade para escolher o sistema, como que vai jogar, porque isso depende muito da característica dos jogadores que tu tem à disposição, né? Mas é um trabalho que está muito legal, muito integrado. Essa semana teve uma série de atividades na base do clube, seminários. Eu acho que o clube peca um pouco de não divulgar mais isso, sabe? Poderia divulgar mais para vocês. Essa pergunta que tu fez é super pertinente, é o futuro do futebol brasileiro, né? Se fala que não se revela jogadores, mas não para de se revelar, né? Eu vi agora, ontem, Chelsea e Manchester, né? Pô, tinha um monte de brasileiro jogando, né, cara? Cada vez mais. O pessoal critica o Fernandinho pra caramba, mas que o Fernandinho jogou de bola nesse jogo, né? Então é uma fonte inesgotável, né? E o Ceará está atento a isso, sabe que é muito importante, né? É um investimento que vai te dar muita condição ali na frente. Exemplo aí, Felipe, Arthur, né? Raul, que saiu daqui, mas o Ceará também está mudando essa relação com os jogadores, né? Então a gente está bem integrado com a categoria de base e pode ter certeza que, se Deus quiser, vai ter coisa boa. Ô Liz, que a gente pode sair um pouquinho do trivial, claro, do básico. Porque eu tomei conhecimento que você também pratica o surf, né? Não sei se ainda continua praticando. Pratico. E o futebol é um esporte muito saudável, nós sabemos, faz muito bem para a saúde. E o surf também. Né? Porque você está em contato com o mar o tempo inteiro, com a natureza. Né? Para a mente é muito bom também. E você me disse também que teve lá no Titanzinho, né? E ali funcionam muitas escolinhas de surf, né? De meninos carentes, principalmente. Me conta um pouquinho dessa história, como é que foi esse contato com o surf? Foi o pessoal da assessoria de imprensa o ano passado, né, solicitou que, para mim e para o Arthur, para a gente conhecer um projeto integrado de surf e futebol lá no Titanzinho, né? Uma ONG também que estava com algumas dificuldades. A gente sabe que a comunidade do Titanzinho tem dificuldades, né? E a gente foi lá com todo prazer, eu e o Arthur. Foi muito legal a interação, né, com a meninada. E eu vi coisas assim muito bonitas, né? Que o surf participando da formação de caráter de pessoa, molequinho de 5, menina de 6, 7, 8 anos, gente surfando com tábua, né? E muito talento ali, né, cara? Muito talento, muita saúde, muita energia positiva e também um trabalho integrado com o futebol, né? Agora me faltou o nome do professor, me desculpa, né? Carlos. Professor Carlos, né? E a gente manteve esse contato, eles me convidaram para retornar lá e eu, depois que a gente conseguiu a permanência, eu retornei, fiz questão de levar uma série de bolas, né? Uma série de materiais também para poder ajudar, né? O mínimo que a gente pode fazer, pelo menos é uma ajuda, né? E agora estou devendo uma nova visita, né? Para a gente ver, né? O pessoal surfando, o pessoal jogando, eu levei uma série de coletes também, né? E eu fiquei muito feliz, né? De poder ajudar esse pessoal e vocês têm um ouro ali, né, cara? É muito legal. Eu sei que agora a comunidade está se preparando para sair dali, né? Para vir mais para trás, para normatizar tudo que tem ali. Ainda é uma área de violência grande, né? Mas tem muita gente trabalhando contra isso, inserindo as crianças em projetos sociais. E eu fiquei muito feliz de poder participar e mandar um abraço para toda a comunidade do Titanzinho. E você chegou a surfar também? Não. Eles estão me cobrando isso, né? Aqui no Titanzinho ainda não surfei, não, né? Eu surfei, o único lugar que eu surfei aqui foi lá na praia, passando o barco, passando o pirata ali, que tem um pier ali. Ali eu já fui 2 vezes, mas foi 2 vezes só, eu estou sem tempo.
Tá muito complicado, é jogo quarta, sábado, então, infelizmente o surf vai ficar lá para dezembro, lá quando a gente tiver de férias. Lisca, sou aqui, Rodrigo. Fala, Rodrigo. Você lembra daquela fonte lá, aquela que a gente conversava? Sim. Eu fiquei sabendo que tem novidade essa semana. Você também tá sabendo disso, não tá? Não. Não? Não. Vou precisar falar com essa fonte. não, que eu saiba assim, não. Mas tu pode me dizer, porque tu não erra uma, pô. Fala aí. Lisca, brincadeiras à parte, você sempre esmiuça muito bem o adversário. E esse horizonte que o Ceará vai enfrentar amanhã? Cara, um time novo, né? Molecada que tá louca para buscar espaço. Um time dinâmico, né? Que insinuante. Agora tá difícil porque a gente tem analisado os adversários contra outros, né? Mas quando vem contra o Ceará, eles vêm diferente, obviamente, né? Eles vêm com mais precaução, valorizam muito a partida. Então nós temos que nos preparar para 2 ou 3 situações, né? A gente sabia que o Altos ia jogar daquela maneira, mas não imaginava que ia ser o campo todo individual, o campo todo, até abrindo mão de jogar, né? Mas neutralizar o adversário. Então tem que ter calma, né? Estou até tendo cuidado com o que eu estou passando para os jogadores, porque é bem diferente da Série A, né, Rodrigo? Porque ali tu conhece todo mundo, já tem, né, muita informação, programas diários, e tu há de convir comigo que o horizonte chega pouca coisa para a gente, né? Então o que eu pude ver foi isso. É uma equipe que eu gosto muito do presidente, mandar um abraço ao presidente, me tratou super bem naquela passagem de 2015. A gente se conheceu. Tem o Paulo Richard também, que trabalha lá, né, que é meu amigo pessoal, que muitas vezes está aqui no clube, que está fazendo um trabalho interessante ali, ajudando o presidente. Então a gente sabe que é um time brigador, um time que vai vir para tentar fazer o máximo, né, para ganhar a partida, e nós também desse lado vamos se posicionar dessa maneira. Lisca, eu peço que você deixe eu sair, não do trivial, mas dessa pergunta da quarta-feira, para a pergunta lá para o sábado. Eu sei que não é comum fazer isso, mas é porque acontece um problema de timing de TV, né? Na sexta-feira, algumas TVs só tem programa até sexta. Normalmente na sexta você vem dar a coletiva ou mas nós vamos viajar coisa, na quinta, né? Bem, me pediram para fazer essa pergunta da bora. TV e hoje a gente faz tudo e ganha menos. Bora. Mas tem que aumentar os caras aí, pô. Aumentar os caras aí, ó. Se o Danilo tá chorando é porque tá bom. Obrigado. Mas pior é os independentes. Esse sobe. Mas em relação a esse jogo contra o Vitória, se você levar em consideração os outros jogos da Copa do Nordeste, principalmente jogando lá em Salvador, esse será o jogo mais difícil? Tendência, teoricamente, né? Teoricamente, né? Na teoria o jogo contra o Alto seria uma barbada, na teoria, né? E olha como foi o jogo, né? Então nós temos que cuidar para não entrar nessa síndrome de favoritismo. Né? O ano passado era uma outra etapa, né? Ninguém acreditava, houve uma mobilização grande e a gente conseguiu o objetivo. Agora é uma outra situação, né? E a gente sabe que a gente tem condições de brigar na frente, mas nós não podemos nós mesmos achar que nós vamos ganhar todas as partidas ao natural e se cobrar. Eu vi depois do jogo, vocês ali entrevistaram os jogadores, não, foi muito ruim, não. Calma, nós estamos iniciando o trabalho, nós somos líder da competição, nós temos o melhor ataque da competição, nós temos a melhor defesa da competição. Se nós ganharmos amanhã, nós assumimos também a liderança do Campeonato Cearense. Obviamente que está iniciando, junto o Fortaleza já está com 6, Ferroviário, se não me engano, joga hoje, né? Com Floresta, né? Onde que é esse jogo? É no PV? Em Horizonte, né? Então fica mais difícil para ver, né? Mas também pode ir para 6, né? E a gente está ali brigando, a Copa vai dar na TV, né? Na Copa do Brasil conseguimos o nosso objetivo, que é um objetivo todo mundo acha, mas nós já vimos o Vasco sofrendo, nós vimos o CSA ser eliminado, teve mais o Corinthians, né? Poxa vida, né? Foi por muito pouco que o Ferroviário fez um grande jogo, parabenizar o pessoal do Ferroviário, mostrando, né, a força do futebol cearense para o Brasil inteiro, né? Porque o Fortaleza já vem bem, o Ceará já vem mostrando também, e o Ferroviário campeão da C, e a atuação que eles tiveram, né, contra o Corinthians, credencia eles a postular o título cearense. Acho que isso todo mundo concorda comigo, né? O ano que eles vêm fazendo, a sequência e o que eles apresentaram contra o Corinthians, hoje tu tira um pouco só de Fortaleza e Ceará. Ainda tem o Atlético Cearense, que matou o Joinville aqui, né? 2-0. Copa do Brasil. Ontem eu tive eu me ausentei ontem porque eu tive eu tenho um processo trabalhista contra o Joinville. E encontrei ontem o pessoal. O pessoal estava arrasado por ter perdido para o Atlético Cearense. Eu falei, mas o time dos caras já vem de tempos, o treinador é muito interessante, o trabalho dos caras é bom, o futebol cearense está crescendo muito. Então nós temos que saber valorizar o que tem aqui também, né? Que muita gente, Ceará e Fortaleza tem que passar por cima de todo mundo, e não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Se fosse por esse raciocínio, nós estaríamos na Série B.
Certo ou não? Mas esses times têm orçamento pequeno, esse time, né, a folha do Ceará realmente é. Mas então como que nós íamos ganhar do Corinthians? Como que nós íamos ganhar do Flamengo, do Atlético Mineiro, do Cruzeiro? Como? Como que nós íamos empatar com o Inter? Então esse raciocínio já era, já faz muito tempo que mudou isso, né? Não é só a estrutura e as condições as melhores, porque os outros também têm, menor, mas tem boas condições que te dão força de enfrentamento e a vontade de mostrar que tu tem condições de crescer de nível, de melhorar, de evoluir, que foi o que a gente fez o ano passado, né? Então respeitar muito os adversários, cuidar esse jogo lá de Salvador, mas sem perder o foco no horizonte. O nosso foco é o horizonte. Nós vamos voltar a falar jogo a jogo, Danilo, como foi o ano passado. É jogo a jogo, todos os jogos são importantes. Nós não temos uma definição hoje do que é mais importante, se é o Cearense, se é a Copa do Nordeste. Mais para frente pode vir até acontecer. É uma situação que eu vou conversar com o Robson, vou conversar com o Marcelo, porque uma hora vai ter que ter, né? Vai funilar e tu vai, o que nós vamos priorizar? Mais esse ou mais esse? É inevitável, né? E ainda temos a Copa do Brasil, né? Que nós precisamos chegar também, que é uma competição difícil, o regulamento, né, atrapalhou, porque fica tudo em um jogo, e agora é um jogo só fora, e nem o pênalti é a nosso favor, né? É sorteio, é bom, a competição é assim, vamos embora, vamos atrás dela, né? Mas não é ficar assim, vamos pensar no jogo só do Vitória, não é isso, né? É trabalhar muito forte para amanhã fazer um bom jogo contra o Horizonte, se Deus quiser conseguir o nosso objetivo e depois da quinta-feira pensar no Vitória. Eu não vou estar nesse jogo contra o Vitória, já vou adiantando para vocês, né? Quinta-feira eu viajo para fazer o curso da CBF, vou me ausentar sábado e quarta-feira, dos 2 jogos, né? Então amanhã no jogo, depois do jogo, até nem combinei com o Israel ainda, mas vou trazer o Marcelo e o Márcio junto comigo na entrevista, para vocês também questionar eles, porque os dois vão assumir o time, né? E é um fato inédito para mim, porque no jogo contra o Cruzeiro, eu não fui no banco, mas eu participei do jogo normalmente, né? Eu fiz a preleção, eu fui no intervalo, eu fiz todas as trocas. A gente soube fazer o que o Galhardo não soube fazer no River, lembra? A gente fez tudo na manha, né? O Márcio estava do meu lado, quando ele ia passar a informação, ele ia lá dentro do camarote. Então a TV, quando pegou a gente, nunca pegou a gente com rádio. Eu desci no intervalo, ninguém me incomodou, não tinha TV como tinha lá na final da Libertadores, filmando. Entrei, falei com os jogadores. Hoje tu tem a comunicação liberada, né? Isso facilita quando tu está fora, né? E a gente pode proceder tranquilamente. Só que nesse jogo eu não vou estar, né? Eu não vou estar presente, inclusive não vou poder nem ver o jogo, porque o jogo é no horário do meu curso lá, né? Então é uma loucura isso para mim, né? Mas eu tenho muita confiança em toda a comissão técnica, né? E o Ceará tem muitos profissionais de capacidade, não é 1 ou 2 jogos que o Lisca não vai estar, que o Ceará vai parar, pelo contrário, né? Hoje, se o Lisca sair, o Ceará vai andar normalmente, vai vir outro treinador, vai tocar. Então eu tenho tranquilidade nos dois, confiança no Marcelo, no Marcelo Rospide, no Márcio Ram, no Marcelo Rolley. Nós temos o Eduardo Balai, nós temos o Didio, nós temos o Tafarel, nós temos o Anderson, nós temos o Marcelo Segurado, nós temos o Armando como coordenador. Nós temos uma comissão muito forte, né? E que vai saber conduzir nesses 2 jogos aí, né? No jogo de quarta, pelo menos vou poder... o Alcino tá lá, esqueci do Alcino. Nós temos o Alcino, que eu nunca dou moral para ele. Mas é uma comissão muito grande, né? O Ceará tem um investimento muito forte em pessoas, né? Em recursos humanos. Então vai ser diferente, mas vamos lá, vamos aproveitar também o curso, né? Sempre vai ser interessante, troca de ideias, crescimento. É 10 dias só. Então amanhã já combino com vocês isso aí, tá? Depois do jogo eu venho também, mas vem o Márcio e o Marcelo, e qualquer coisa do jogo também vocês podem falar com eles, né? E os dois vão dirigir, né? Pode ir 2, né? Obviamente que o Márcio que vai se comunicar mais com os jogadores, mas o Marcelo Rospide, o Márcio, o Armando é que vão cuidar da parte técnico-tática do jogo de sábado e de quarta-feira. No jogo contra o Barbalha já estarei presente. Valeu, obrigado. Valeu. O Marcelo é um jogo, né? Uma vitória, né? Bom, é o seguinte, velho. Já vou falar aqui, meu. Nós estamos líder da Copa do Nordeste. É só o que eu espero quando eu voltar. Tá? E se nós ganhar amanhã o Cearense, nós também somos líderes. Não me apresentem outra coisa. Ó, se ganhar, a responsabilidade é minha. Se perder, a culpa é deles. Tá barbado isso.